Os seres humanos são um pouco sem noção quando se trata de qualidade de nossas ideias de design. Enquanto alguns de nossos melhores designers inventam coisas assim, outros surgiram com coisas assim. Infelizmente, são as ideias ruins de design que realmente se destacam quando as encontramos em nossas vidas cotidianas. Algumas falhas de design são tão ruins que são engraçadas, mas na maioria das vezes são irritantes e inconvenientes, ou simplesmente horríveis. Então, para sua alegria e conhecimento, vamos conferir alguns trabalhos dos piores designers de nosso planeta. Embora a tendência atual de empresas que produzem produtos mais ecológicos seja certamente uma coisa boa, algumas empresas atuam com um desserviço maciço através de produtos terrivelmente projetados. E enquanto muitas empresas afirmam se preocupar com o meio ambiente, algumas são muito hipócritas em não praticar o que pregam, como a revista National Geographic, por exemplo, que publicou essa edição sobre a ameaça ecológica global que os plásticos descartáveis representam, que veio embalado em não apenas um, mas 2 sacos plásticos descartáveis. Depois temos essas esponjas biodegradáveis, vendidas por uma empresa que orgulhosamente as rotulou como feitas totalmente de materiais reciclados. Infelizmente, parece que essa mensagem pró-ambiente se perdeu no departamento de embalagens, que decidiu embrulhar as esponjas em um pacote de plástico, além de embalar cada uma individualmente em plástico também. Porém, os maiores hipócritas do mundo do design supostamente ecológico deve ser a Apple. A empresa, de 2 trilhões de dólares, recentemente fez a controversa decisão de parar de fornecer fones de ouvido e carregadores na caixa com seus novos iPhones. A Apple afirmou que a mudança foi uma tentativa de ser mais ecológica, produzindo menos resíduos de embalagens eletrônicos, com base na suposição de que a maioria das pessoas já possui um plug de carregamento. Agora, isso não seria uma ideia tão ruim se não fosse por um importante detalhe. Os cabos de carregadores que a Apple fornece com seus novos iPhones se conectam apenas a portas USB-C. Esses tipos de portas são encontradas apenas nos plugs de carregamento mais recentes que a Apple lançou, o que significa que aqueles com plugs de carregamento USB padrão antigos não podem ser usados. Portanto, qualquer pessoa com esses plugs mais antigos iria precisar comprar itens adicionais para a tarefa básica de carregar o telefone. Por um carregador e fones de ouvido oficiais da Apple, os consumidores podem esperar pagar $40 a mais, por coisas que as outras empresas de celulares ainda fornecem como padrão. Além disso, a compra desses acessórios iria resultar em muito desperdício de embalagem, além da própria caixa do iPhone, mais desperdício do que se o material viesse incluído como padrão. Além disso, as emissões adicionais necessárias para entregar essas coisas nas lojas e nas casas das pessoas significa que esse esforço ambiental acaba prejudicando ainda mais o ambiente. Alegadamente, esse movimento deixou cada venda de iPhone 1% mais lucrativa para a Apple. Alguns teorizam que isso pretendia compensar os custos adicionais de produção de telefones prontos para 5G, mas considerando o quão lucrativos os iPhones já eram, com o iPhone XS Max supostamente gerando 200% de lucros em relação aos custos de produção por venda, ainda é difícil não sentir que os consumidores estão sendo enganados, e tudo sob o pretexto de salvar o meio ambiente. Bem escandaloso, não é? Bem, se você quiser equilibrar esses designs diabólicos com algo bacana, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Fala Sério. Nosso conteúdo incrível é baseado em fatos postados todos os dias e uma maneira garantida de neutralizar as frustrações da vida com entretenimento de primeira. Mas agora vamos voltar a um design muito hostil, dos quais alguns dos mais sacanas podem ser encontrados nos aplicativos que usamos todos os dias. Uma das mudanças de design mais sorrateiras foi entregue pelo Instagram recentemente, com a intenção de fazer com que os usuários gastem dinheiro. Como? Bem, os desenvolvedores do Instagram tentaram manipular nossa memória muscular para nos fazer usar os seus recursos de compras. Eles fizeram isso lançando uma atualização que alterou sorrateiramente a interface do usuário de uma maneira sutil, mas muito intencional. Desde 2011 até meados de 2020, a guia de notificações sempre esteve na parte inferior da interface do aplicativo, mas essa atualização moveu a guia de notificação para o canto superior direito, substituindo sua posição anterior por uma guia dedicada ao equivalente do eBay no Instagram. Isso claramente pretendia fazer com que os usuários clicassem errado, devido à memória muscular de onde ir para suas notificações, na esperança de que eles pudessem ser atraídos para comprar alguma coisa. Essas compras, por sua vez, renderiam uma taxa ao Instagram. Para aqueles que notaram a tentativa sorrateira de capitalizar os hábitos dos usuários para aumentar os lucros, parecia bastante desprezível, para dizer o mínimo. Porém, se você é como eu, isso só me fez ter certeza de que eu nunca vou comprar nada no Instagram.
Mas o grande centro de selfies do mundo não é o único aplicativo culpado de algumas táticas sorrateiramente diabólicas, projetadas para fazer com que os usuários gastem dinheiro. Os aplicativos de comida são alguns dos mais culpados quando se trata de persuadir você a gastar dinheiro, como o aplicativo de entrega do McDonald's, que usa alertas de notificação falsos, que afirmam: seu pedido será entregue em breve, em texto grande, com um texto pequeno dizendo: logo depois que você pedir, peça agora, com um emoji piscando. Um usuário do Reddit recebeu a notificação do McDonald's em questão quando estava com problemas financeiros e passou por um momento de angústia e pânico genuínos, antes de perceber que havia sido enganado maliciosamente pelo aplicativo. Se isso não é motivo para desinstalar de raiva, não sei o que é. Vamos nos afastar da fossa do design de aplicativos sorrateiros e ir para o mundo de verdade. Está na hora de alguns designs medonhos do mundo do planejamento urbano. Seja por uma supervisão despreocupada ou simplesmente por desrespeito aos cidadãos, os planejadores urbanos realmente falham às vezes quando se trata de design. Como o gênio que achou que seria uma boa ideia colocar postes de luz muito fortes para iluminar um estádio ao longo dessa rua residencial em Cleveland, Ohio. Boa sorte se você quiser dormir à noite com um sol em miniatura do lado de fora de sua janela. Então temos essa monstruosidade. Se a coluna foi construída antes do caixa eletrônico ou vice-versa, eu não sei dizer. Mas o resultado é muito desagradável independente disso. Pelo lado positivo, ao menos você obtém algo em que se apoiar enquanto espera que sua transação seja processada. Mas às vezes projetos urbanos terríveis arruinam completamente o propósito esperado de uma construção, como essa quadra de basquete, com um design totalmente inovador. Embora é provável que essa forma bizarra de quadra seja devido à tubulação ou fiação sob a área encurralada que os regulamentos impedem a construção, você pensaria que a divisão de planejamento teria considerado isso de antemão. Afinal, quão difícil poderia ter sido planejar a quadra 4 metros à esquerda? Alguns dos piores fracassos do design urbano claramente têm boas intenções, mas são entregues com tanta falta de pensamento que é difícil acreditar que eles sejam aprovados, como esses botões de pare e alarme. Muito fácil diferenciar para a maioria das pessoas, mas para os deficientes visuais, nem tanto. E não apenas porque eles não seriam capazes de ver as cores diferentes. A questão principal é que ambos os botões dizem pare em braille, tornando a adição da acessibilidade algo inútil e potencialmente embaraçosa para as mesmas pessoas que esses designers estúpidos tentaram ajudar. Mas às vezes ajudar os vulneráveis é o oposto do que os departamentos de planejamento urbano tentam fazer. Esse é o caso desses bancos no metrô da Filadélfia, que são projetados para serem muito estranhos e desconfortáveis para os sem-teto dormirem. No entanto, ao torná-los inconvenientes para os sem-teto, os designers, sem querer, tornaram os bancos completamente desconfortáveis para qualquer um que tentasse se sentar. Agora, sem nenhum propósito real, eles apenas ficam ali, parecendo as consequências do Hulk descontando sua raiva em um radiador. Passando de espaços públicos mal pensados para bens pessoais horrivelmente projetados, temos esse ferro de solda compartilhado pelo usuário do Reddit Steam Journaling, até você perceber que o parafuso na alça está tão mal colocado que toca o elemento de aquecimento dentro. Como os ferros de solda ficam muito quentes, com temperaturas às vezes superiores a 426 graus, com um parafuso de metal encostando no dedo do usuário, essa falha de design não é apenas burra, e sim perigosa. Continuando no tópico de designs estúpidos, temos essa vela, comprada por outro Redditor. Os designers estavam tão focados em produzir algo a baixo custo que esqueceram de considerar um fator importante: a resistência ao calor do plástico ao redor. Por isso, quando acesa, a vela derretia seu próprio recipiente. Se a vela não era perfumada antes, era agora, com uma forte fragrância de plástico tóxico e queimado. Viva! Muitos designs ruins que as pessoas encontram são mais enganosos do que perigosos, como esse anúncio na Amazon, que parece anunciar uma fronha exclusiva com tema de dinossauro para as crianças. Bem, parece divertido, mas para quem encomendou, isso é o que eles receberam. A fronha não tinha nada a ver com um dinossauro, e o garoto da foto também foi impresso nela. Um caso semelhante de impressão pateticamente pobre estava em exibição com esse anúncio na Amazon, que parecia anunciar canecas de café que mudavam de aparência quando cheias de água quente, como demonstrado com fotos de antes e depois. No entanto, o que chegou foi na verdade apenas uma caneca com uma foto das outras duas canecas. Ambos os produtos impressos abismais eram claramente fraudes, capitalizando o sucesso dos originais, que eles estavam tentando imitar debilmente, e ambos foram retirados da venda pouco depois.
No entanto, nem todos os designs ruins são tão enganosos, seja devido à falta de talento criativo ou alguns descuidos sérios no processo de fabricação. Alguns projetos são simplesmente ruins, como esse anúncio na seção de shampoo de uma loja. Embora deva mostrar uma mulher com o cabelo preso em uma toalha, o brilho do branco apenas faz parecer que ela tem um corte de cabelo bem diferenciado. É assim que esses shampoos deixam seu cabelo. Eu não ficaria surpreso se eles não vendessem nada, a não ser que o Tintin fosse cliente da loja. É claro que o design ruim não se restringe ao mundo do comércio. As pessoas fazem escolhas de design igualmente horríveis em suas próprias casas, como os proprietários responsáveis por colocar a geladeira no meio da cozinha em um ângulo totalmente aleatório. Parece que o designer de interiores esqueceu que uma cozinha precisa de uma geladeira e adicionou aos planos em cima da hora. Talvez eles tenham convencido os proprietários inconscientes de que uma geladeira no meio da cozinha era uma nova tendência. I want it. It's everything. Mas quando se trata de mau gosto, não fica muito pior do que essa visão totalmente amaldiçoada. Um banheiro cheio de carpete, até a lateral da banheira. Deixando de lado essa cor bem duvidosa, é difícil não se arrepiar ao pensar que todo tipo de sujeira, odor, umidade e mofo se acumulou naquele tapete ao longo dos anos. Don't be ridiculous. Think of the smell. You haven't thought of the smell. Sem mencionar a sensação horrível de encostar naquela superfície mofada logo depois de tomar um banho. Mas tem um tipo de banheiro que é ainda pior do que um banheiro com carpete. É um banheiro público com porta de vidro transparente. Parece até um pesadelo. Embora a razão por trás dessa escolha seja desconhecida, com certeza vai fazer as pessoas apressarem suas atividades. Afinal, você ficaria sentado por muito tempo se alguém estivesse fazendo contato visual com você, enquanto espera pacientemente a vez? Eu acho que não. Enquanto designs ridiculamente ruins são muitas vezes uma questão de gosto, outras vezes eles são o resultado de uma falha total de senso, como esse painel de botões elétricos que um internauta compartilhou online. Embora você normalmente espere que os números subam da esquerda para a direita, continuando em cada linha, eles são lindos de cima para baixo, ou seja, até chegarmos ao número 9, que é seguido por 12A, então 12, então 16. 10 finalmente aparece, espremido aleatoriamente entre o 6 e o 16, mas o 11 não aparece até depois do 15. Tudo termina com 18 e 17, na ordem errada. E por algum motivo, 17 recebe 2 botões. Quem quer que tenha conectado essa coisa tomou algumas liberdades criativas muito sérias com a abordagem, ou apenas errou um pouquinho. De qualquer forma, se você ficar olhando para isso, os seus neurônios vão acabar morrendo. Ao contrário dos projetos obviamente ruins, algumas falhas de projetos são aparentes apenas em certas perspectivas, como esse conjunto de escadas, que parecem perfeitamente seguras, e você pode até dizer agradáveis ao se aproximar da porta. Mas para aqueles que passam pela porta, olhando para baixo, eles se misturam ao que só pode ser descrito como um pé quebrado esperando para ser quebrado, para um guia passo a passo bem literal sobre como ser processado por decoração perigosa. É só seguir esse exemplo. Continuando no tópico de designs onde o perigo é uma questão de ponto de vista, dê só uma olhadinha nisso. À primeira vista, com embalagens que fazem referência a doces tanto em seu estilo geral quanto nas imagens que apresenta, você seria perdoado por pensar que eram pacotes de doces suculentos, mas você estaria errado. Essas são todas bombas de banho, e são apenas perfumadas como doces. Embora eles digam bombas de banho em seus rótulos, não posso evitar no que aconteceria com um pai meio distraído, longe de uma criança que sai tentando comer tudo, e tem uma surpresa bem desagradável. Mas a grande questão é, você acha que os fabricantes intencionalmente fizeram isso parecer doces para enganar as pessoas e comprá-los? Ou as pessoas realmente gostam de tomar banho com aromas de doces? Conta aí o que você acha nos comentários. É claro que nem todas as embalagens mal feitas são perigosas ou enganosas. Algumas delas são ruins simplesmente porque beneficiam os fabricantes, ao invés de focar na conveniência do consumidor. Por exemplo, uma mudança imperdoável que os fabricantes do clássico jogo de torre de tijolos Jenga fizeram em seu design de embalagem, para caber mais caixas nas prateleiras das lojas e, portanto, vender mais volume de produtos. Os fabricantes da Jenga mudaram o design das caixas para um formato mais amplo e mais chamativo. Isso substituiu a velha caixa perfeitamente quadrada que se encaixava na torre Jenga, totalmente formada, que poderia ser retirada e tocada na hora e armazenada com cuidado depois, pronta para a próxima vez. O novo design ostentava uma base retangular e era mais curto, o que significava que não cabia mais em uma torre completa, forçando os compradores a montá-lo do zero todas as vezes. Nunca antes um brinquedo nostálgico nos traiu tanto.
Agora, uma embalagem ruim que incomoda o usuário do produto é uma coisa, mas uma embalagem que intencionalmente engana os consumidores sobre o que tem dentro, principalmente em relação à quantidade, é uma outra questão. Infelizmente, porém, isso é algo que acontece toda hora, como é o caso do segredo obscuro desse tubo consideravelmente grande de super cola. Parece um tamanho bem legal, mas quando a parte da frente é removida, a verdade é revelada. É apenas um pacote de cola de tamanho normal e um recipiente mais chamativo. Mas esse engano sorrateiro, que é realizado de várias formas, também é um desperdício de plástico e é vendido por peso. Isso significa que muitas pessoas assumem que estão recebendo mais do que a quantidade normal de cola, apenas para descobrir que acabaram de pagar por mais embalagem. Embora essa embalagem supostamente torne a aplicação da cola um pouco mais fácil, com todo esse espaço vazio dentro, você iria pensar que eles poderiam pelo menos deixar o tubo um pouco maior, sem mencionar o fato de que muita cola iria ser desperdiçada, considerando que esse invólucro de plástico de grandes dimensões não é tão bom quanto seus dedos para espremer as últimas gotas. Essa ideia tosca não colou. Os cosméticos são alguns dos piores infratores quando se trata de embalagens desnecessárias. Se você nunca experimentou em primeira mão, eu vou mostrar para você isso agora. Parece uma caixa bem comum, segurando um hidratante, não é? Bem, veja quanto você realmente ganha quando retira a caixa. Todo aquele papelão é desperdiçado em nada além de espaço vazio. Algumas empresas afirmam que esses tipos de táticas são para ajudar na prevenção de roubos, mas mesmo que isso seja verdade, não posso deixar de sentir que é um pouco conveniente demais que essa técnica também induza as pessoas a acreditar que estão recebendo mais do que a empresa oferece de fato, com o benefício adicional de marketing de uma caixa maior ser mais provável de chamar a atenção das pessoas. Eu com certeza estou sentindo o cheiro de decepção. Mas embora os cosméticos possam ser um pouco difíceis de perceber a enganação até saírem da caixa, existe uma maneira de evitar ser enganado por embalagens de um tipo diferente. Se você encontrar um recipiente que deveria ter muitos itens de um único tipo, como essa caixa de canetas, certifique-se de olhar atentamente para o rótulo. Se tiver algo escrito como 150 peças em vez de 150 canetas, ou qualquer que seja o item específico, pode haver truques. Peças é uma palavra super vaga, e no caso de canetas pode se referir a tudo, incluindo as próprias canetas, suas tampas de caneta, a caixa, papelão de embalagem, quaisquer folhas de instruções e assim por diante. E é exatamente isso aqui, 150 peças. Você fica com menos da metade dessa quantidade de canetas, em uma caixa acolchoada de papelão, com a fraude defendida por um grande adesivo. Sem falar no fato de que a maioria das cores são apenas repetições. Talvez o buraco no meio seja apenas um espaço para guardar a sua frustração. Enquanto estamos no tópico de golpes que não valem seu dinheiro, não há melhor exemplo do que as universidades americanas. Embora a faculdade nos Estados Unidos seja absurdamente cara em geral, estou falando especificamente sobre livros universitários. Esses livros que nunca são incluídos nas taxas extorsivas da universidade, geralmente custam aos estudantes mais de $100 e geralmente não cobrem muito mais do que o valor de um semestre de aprendizado. Mas aqui está a pior parte. Os editores desses manuais de aprendizado superfaturados, rindo em seus tronos de dinheiro, às vezes nem se preocupam em encadernar os livros. Cada vez mais, livros didáticos como esses, com preços que variam de $110 a $240 por livro, chegam apenas como uma coleção de folhas furadas, com esses custos inacreditáveis de livros didáticos, para não mencionar as enormes dívidas que as mensalidades acumulam. O futuro muitas vezes pode parecer incerto para os alunos recém-formados, mas tentaram retratar a vida pós-faculdade com um pouco de otimismo nesse projeto esquisito relacionado à universidade, com resultados desastrosos. Este anúncio para a fotografia de formatura tentou sugerir que havia um futuro brilhante no horizonte, mas acaba tendo algumas interpretações mais sombrias. O aluno andando nos trilhos do trem com uma luz ao longe faz parecer que um trem se aproximando está a ponto de fornecer uma solução muito mórbida para essas dívidas da faculdade. Será que é isso que as pessoas querem dizer quando dizem para colocar a vida nos trilhos? Mas você sabe o que é bom para se animar quando a vida fica difícil? Bolo. Isso é, desde que o padeiro do seu bairro não tenha nenhuma tática desonesta com seus produtos. Infelizmente, alguns confeiteiros utilizam uma tática muito chocante de encher os seus bolos com espuma de poliestireno ou papelão para fazê-los parecer maiores do que realmente são, como várias pessoas compartilharam online. O truque desonesto geralmente envolve metade do bolo sendo feito de material de enchimento, mas escondido atrás de um embrulho de glacê ou pasta americana. Embora essa prática seja legalizada, visto que tecnicamente há um bolo inteiro dentro, o risco de engolir parte do recheio não comestível deixa todo o processo meio perigoso.
Mas no que diz respeito à comida, nada prova que as aparências enganam mais do que o uso de uma técnica que eu gosto de chamar de arranjo enganoso. É aqui que um item é colocado em sua embalagem, de tal forma que parece que você está recebendo uma porção de bom tamanho e alta qualidade, mas depois de comprar e abrir, parece que foi totalmente enganado, como essa pizza, por exemplo, onde as coberturas mais chamativas foram organizadas taticamente para sair pelo painel transparente da caixa, deixando o resto da pizza sem recheio nenhum. Claramente, aquelas almôndegas pediram por um assento com janela. E que tal esses biscoitos? Parece uma porção muito boa de geleia na foto do pacote. Mas, não, cara. Houve um problema na linha de produção, ou isso é alguma propaganda enganosa flagrante. Vamos torcer para que seja o primeiro. Mas, independente disso, esses cookies estão a pelo menos 1 milhão de quilômetros de distância de como são apresentados no pacote. Alguns dos golpes sobre alimentos mais comuns desse tipo vêm na forma de sanduíches de lojas de conveniência, ou como eu gosto de chamá-los, fraudoliches. Agora ninguém espera uma super habilidade culinária de um lanche de loja de conveniência, mas isso é demais. De frente, esses sanduíches parecem muito bem recheados, mas com o recheio todo somente na frente, prova ser tudo apenas uma ilusão. Mesmo assim, pelo menos você consegue alguma variedade nesse sanduíche, ao contrário desse aqui, que uma vez desmontado, revela a tentativa mais absurda de uma combinação de salame e picles que o mundo já viu. Se 2020 fosse um sanduíche, ele seria esse daí. E se existisse um hotel onde o serviço de quarto provavelmente trouxesse os golpes que você acabou de ver. O usuário do Reddit OfficialFabs passou por isso em 2019. Ao reservar um quarto de hotel, ele pagou mais por um quarto com uma TV maior. No entanto, quando ele se acomodou e foi ligar a TV, foi isso que recebeu. Em vez de pagar por uma TV maior em alguns quartos, o hotel colocou grandes caixas de plástico ao redor das TVs pequenas. É certamente uma das formas mais criativas de design para enganar que eu já vi, mas não a deixa menos traiçoeira. Depois de perceber que a tela pequena não era um problema nas configurações da TV, eles riram muito da malandragem. Mas como você iria reagir se isso acontecesse com você? Conta aí nos comentários. De telas pequenas, agora vamos para letras pequenas, que é algo que você deve sempre verificar se quiser evitar táticas de design destinadas a te induzir a comprar mais coisas. Um exemplo específico, que pode ser o nome mais literal de um produto que eu já vi, foi encontrado por pessoas que tentavam comprar fones de ouvido sem fio na Amazon. Agora, qualquer pessoa não pensaria que, a julgar pela caixa desses fones, eles viriam como um par. Certo? Afinal, 2 fones de ouvido são retratados, e ninguém vende fones individuais. Mas parece que os compradores devem olhar mais de perto a embalagem, que diz fone de ouvido de música sem fio, em vez de fones de ouvido de música sem fio. Ninguém digitou errado. Essa empresa quis dizer realmente isso. Um único fone de ouvido vem na caixa, junto com seu cabo de carregamento bem minúsculo. Felizmente, após uma série de reclamações, essa tentativa desesperada de enganar as pessoas resultou no vendedor sendo forçado a alterar a sua listagem da Amazon para especificar todos os detalhes do fone de ouvido. E embora eu ache que uma remoção total da loja teria sido melhor, qualquer punição para esse marketing enganoso é música para meus ouvidos. E aí, qual foi o pior exemplo de design terrível ou desonesto que você já encontrou? Quero saber nos comentários. E quem sabe isso pode ser usado em um episódio futuro. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.